Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Hoje um pouco mais sobre o corpus hermético e sobre iniciação. Portanto, o tema do vídeo é sobre isso. A iniciação, especificamente, é uma obra como esta, e é o tema que ela propõe, demanda de nós alguns cuidados e alguns cultivos. Muitas das vezes a gente pega o livro, este ou um outro livro de filosofia, e se frustra profundamente porque eu não consigo ler o livro. E na verdade, nem todos os livros são para serem lidos. Alguns livros são para serem estudados, por exemplo. Porque, na verdade, a compreensão do sentido de um texto implica um contexto. E este contexto, no geral, ele é transmitido com muita frequência, não apenas pelo texto. E existe uma tradição, por assim dizer, viva em torno dos textos que conseguem fazer esse processo de explicação, esse processo de composição do contexto necessário para conhecer a obra. Em trabalhos acadêmicos de pesquisa, se verificou que não é possível transmitir apenas pelo texto todos os elementos que são necessários para compreender o texto. Existem experimentos que fazem isso. Portanto, não adianta, por exemplo, estar todo o conteúdo exposto em algum lugar na nuvem da internet que o mundo será mais sábio, por exemplo. Isso não implica. Uma coisa não implica a outra. Portanto, a ideia de iniciação, ela se aplica a vários campos de conhecimento. Não só aqui no livro, que fala de iniciação, esse tema muitas das vezes está bem relacionado ao Hermes, ao corpus hermético, e toda uma cultura que gerou em torno do livro, mas a iniciação como processo de dominação linguística é fundamental não só neste âmbito, mas no âmbito profissional, para ser engenheiro, para ser psicólogo. É preciso dominar um conjunto de repertórios, de símbolos, como que eles funcionam. E na prática da humanidade, da história da humanidade, esse processo só acontece com outros humanos. Por mais que nós temos hoje sistemas muito interessantes, que gamificam, que transformam tudo numa brincadeira, mas a ideia de que o elemento humano no processo de aprendizado irá assumir, isso por enquanto não é ainda uma realidade. Quando a gente faz as pesquisas bem objetivas dos processos de aprendizado e etc., ser usuário de celular, ser usuário de certos aplicativos, não traduz em agregar sabedoria e conhecimento às pessoas. Portanto, ainda é necessário uma relação entre um professor, um mestre de noviço, ou qualquer outro nome que foi aparecendo ao longo da história nesta relação, que não só transfere conhecimento, mas que estabelece um processo de diálogo com aquele que está sendo protagonista do seu processo de conhecimento. Esse processo efetivamente ocorre que há uma transferência simbólica para esse mais novo, para esse que está aprendendo. E esse que está aprendendo, ao aprender de um modo muito específico, não como uma folha que você escreve nela, mas enquanto um humano, ele já recebe esse processo, fazendo um processo de interpretação, porque essa recepção nunca é passiva, mas é necessária essa interação para que o conhecimento perdure no tempo e, sobretudo, faça sentido para as novas gerações, para aqueles que estão aprendendo. Portanto, a iniciação é esta aquisição de um repertório linguístico que vai se transformando familiar e, de certa maneira, ele abaixa um pouco da consciência mais imediata, porém, quando você mais precisa, você lembra que você precisa de uma coisa, ela simplesmente retorna à sua memória e você consegue, portanto, fazer uso dela. O outro tema importantíssimo para a ideia de iniciação, porque estou falando aqui de memória, de capacidade de reter informação, de construção de um repertório que você depois o manipula, o manuseia segundo a sua demanda mais imediata, porém ele fica ali num subimediato, é a ideia dos afetos que eu já falei em outros vídeos, em outros conteúdos.
Esse processo de retenção da informação, guardar a informação e depois poder recorrer a ela e colocá-la em prática é da ordem aí, quer dizer, quem organiza essa casa são os afetos. Nós vamos encontrar isso nos projetos político-pedagógicos, planos de ensino, com os nomes de habilidade socioafetiva, nomes parecidos com isso. Mas basicamente é essa dimensão dos afetos. Como que os afetos estão em mim. Porque se os afetos estiverem soltos loucamente, como um cachorrinho novo picando todas as almofadas da sala, nós vamos ter dificuldade de construir este repertório iniciático no qualquer campo que eu escolher. No caso aqui, o campo da espiritualidade em torno desta obra e de uma série de outras obras que têm relação com esta. Ou da tradição cristã, da vida mística cristã, ou da vida mística judaica, ou místico mesmo da filosofia. Para nos dedicarmos a isso, para fazermos avanços valorosos nesses campos, a linguagem que é recebida pelos afetos. Sem esse cultivo, sem abordar isto, sem colocar isso como projeto ali que eu preciso cuidar dos afetos, eu preciso entender que eu preciso efetivamente ser iniciado, e ser iniciado implica essa troca com um mestre, com um professor. Sem eu arrumar esta casa, eu não serei iniciado, obviamente, e o risco é eu ser um colecionador de recortes que eu não sei bem para que serve. É como se eu ficasse recolhendo em um galpão de materiais reciclado, recolhendo textos e guardando aqueles textos, e aqueles textos não dialogam comigo. É um negócio só que tem a ver com papel, a tinta no papel, mas eu, enquanto humano, não estabeleço diálogo muito pequeno com aquele papel. Muitas das vezes quem já editou e publicou livros e acaba tendo essa experiência no chamado mercado livreiro. Os mercadores do livro, eles não têm relação, em geral, com o que está dentro do livro. Isso é muito curioso e é bem raro um Américo Somerman que é editor, que publica e que conhece o conteúdo, porque isso aqui foi tradução dele. Isso é uma raridade hoje em dia. Iniciação, portanto, é isto, e este é o convite. Se você vai se dedicar a ler este livro, se dedique numa perspectiva da iniciação, para exatamente você se transformar sujeito nesse processo, nesses conteúdos, e esses conteúdos entrarem numa cadeia de significado para você, de significâncias para você, que realmente são traduzidos em vida, e não uma coisa que fica apartada, uma curiosidade que você bate o olho, acha, não entende, vai embora, ou ler aqui e acolá, não consegue traduzir isto, eu diria aqui, parafraseando um texto importante da tradição cristã, não consegue transformar o Logos em carne, que é a abertura do Evangelho de João aí para a tradição cristã. Isso é muito forte, é muito interessante essa perspectiva. Iniciar, portanto, em qualquer que seja o âmbito, em jardinagem ou em filosofia do corpus hermético, é exatamente saber fazer aquilo e ser protagonista naquilo. Muito obrigado, até um próximo vídeo.